Fala galera, eu sou Pedro Rodrigues, sejam muito bem-vindos a mais um Manual do Brasil Dá o Papo. Como prometido, nos vídeos das próximas semanas, às quintas-feiras, nós vamos ficar focados nas movimentações dos candidatos à presidência da República na campanha para o segundo turno. São poucas semanas de campanha e qualquer movimentação pode ser essencial para capitalizar mais ou menos votos para Bolsonaro ou para Lula. Apesar dos 6 milhões de votos a mais para Lula no primeiro turno, o segundo turno é uma outra eleição. Portanto, qualquer pisada na bola de qualquer candidato pode fazer a total diferença na votação final. No nosso último vídeo, eu falei que, na minha opinião, apesar de ter derrotado em votos, o presidente Bolsonaro tinha saído na frente para o segundo turno. Muitas pessoas comentaram no nosso vídeo dizendo que Lula tinha vencido por uma diferença grande e, portanto, seria mais fácil levar nessa nova rodada. Realmente a tarefa não é nada fácil, mas vocês sabiam que a gente já teve situações aqui no Brasil em que o candidato teve menos votos no segundo turno do que no primeiro? E as pesquisas? Será que elas estão acertando a intenção de votos desse segundo turno? Antes da gente falar sobre os acompanhamentos das eleições dessa semana, se essa é a sua primeira vez aqui no nosso canal, não deixe de se inscrever apertando esse botão vermelho aqui embaixo. Não esquece de apertar o sininho para você ser notificado de novos vídeos e sempre de deixar o seu like e o seu comentário, que isso é muito importante aqui para o Manual do Brasil. Como eu falei, segundo turno é uma outra eleição, e a diferença e o número de votos recebidos no primeiro turno não é uma certeza de que serão recebidos novamente. E foi exatamente isso que aconteceu com Geraldo Alckmin na campanha de 2006 contra Lula. No primeiro turno, o tucano obteve pouco mais de 39 milhões de votos. Já no segundo turno, pouco mais de 37 milhões. Para ser mais preciso, o ex-governador de São Paulo perdeu de um turno para o outro 2 milhões e 400 mil votos. Ou seja, o eleitor pode mudar seu voto de um turno para o outro ou ainda deixar de comparecer e votar naquele candidato que votou no primeiro turno. Outra certeza muito veiculada essa semana e que, na minha opinião, pode não ser verdadeira é a transferência de votos de outros candidatos derrotados em primeiro turno para o candidato que está na disputa no segundo turno. Mesmo com o apoio de Simone Tebet e Ciro Gomes, não existe a certeza de que esse determinado eleitor vá votar em Lula. Por não ter um histórico de alinhamento ao PT, eleitores de Simone Tebet podem acabar trocando o voto na candidata por Bolsonaro ou até mesmo pelo branco Lula. Já os eleitores de Ciro Gomes, mesmo tendo sido um aliado de Lula no passado, seu eleitor pode estar descontente com o passado dos governos petistas e por protesto votar em Bolsonaro ou simplesmente deixar de votar. Óbvio que essas não são as únicas opções possíveis, mas o que eu quero dizer na verdade é que não existe uma certeza dessa transferência automática de votos. Ou seja, tanto Bolsonaro quanto Lula vão ter que brigar pelos votos como um todo, mesmo por aqueles votos que eles já tenham obtido no primeiro turno. Outro fator de atenção para entender o cenário e um ganhador continua sendo as abstenções. No primeiro turno, tivemos um número expressivo de abstenções, principalmente dos eleitores petistas, já que, como mencionei no nosso vídeo do dia antes da votação, são historicamente os que mais deixam de comparecer às urnas em razão da classe social e do salário, da renda e da escolaridade. Esse movimento, na minha opinião, vai se intensificar no segundo turno e vamos ver abstenções ainda maiores, o que favoreceria, por exemplo, a votação de Bolsonaro, já que o seu perfil de eleitor tem um comparecimento maior historicamente. Mas Pedro, por que você acha que isso vai acontecer? Por um motivo muito simples. Parte da força política para o comparecimento do eleitor mais pobre nas urnas vem das campanhas de deputados estaduais e federais em seus redutos eleitorais. Esses candidatos influenciam os eleitores mais próximos a comparecerem às urnas e votar nas suas candidaturas e, obviamente, também para presidente. No segundo turno, apesar de não haver mais a preocupação desses deputados de se eleger, essa força é bem menor. Isso, mais uma vez, enfraquece o comparecimento do eleitorado nas urnas, principalmente a base de eleitores de Lula. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu não estou aqui defendendo a vitória de um ou de outro, mas trazendo mais argumentos para pensar e mostrar que a eleição não está ganha nem para Lula, com 6 milhões de votos a mais, e nem para Bolsonaro, que conseguiu apoios mais importantes em estados estratégicos. De qualquer forma, já que estamos gravando esse vídeo no dia 13 de outubro, 17 dias antes das eleições, e estou aqui tentando botar minha bola de cristal para funcionar,
eu continuo achando que as eleições estão muito disputadas e empatadas. E o candidato vencedor vai chegar na frente por uma diferença mínima de votos. Muita coisa ainda pode rolar. Nesse momento, os principais inimigos de Lula e Bolsonaro são eles mesmos. Ambos podem cometer erros de discurso e de estratégia e deixar a vitória escapar. Ainda faltam pouco mais de 2 semanas, mas aqui no Brasil e na política, em 20 minutos, tudo pode mudar. Valeu e até o próximo vídeo.